Salve galera do Física E, beleza? Hoje aqui na twitch.tv/fisicae, que é onde eu estou fazendo essa live aqui, eu vou estar gravando um vídeo sobre Galileu Galilei para completar nossa playlist de preparação para o OBA, né? Então, quem quiser acompanhar, todas as quartas-feiras às 7 da noite eu vou estar aqui na twitch.tv/fisicae fazendo essas lives. Então hoje eu vou falar um pouquinho de Galileu Galilei e para quem não está por dentro da preparação para o OBA, né? O que é isso? Eu vou explicar um pouquinho também, né? Então vamos lá. É, o, primeira coisa, né? No canal do YouTube que vocês estão vendo o vídeo tem uma playlist, né? Que eu comecei a gravar em 2018 e eu dou 10 aulas sobre temas que caem na Olimpíada Brasileira de Astronomia e hoje eu vou complementar essa playlist com a aula de Galileu Galilei e vou tentar fazer isso toda quarta-feira, trazendo algum tema, resolução de questões da Olimpíada e por aí vai. Então, acessem aí essa playlist, né, e acompanhem esses vídeos se você quer se preparar para a Olimpíada Brasileira de Astronomia, que foi adiada, né, por causa da pandemia, mas que logo menos vai ser remarcada e aí a gente vai poder fazer com um pouco mais de preparação se começar se preparando desde já, tá? Então, hoje eu vou complementar essa playlist, né? E para quem não conhece a Olimpíada Brasileira de Astronomia, esse é o site, né? Vai estar aí na descrição desse vídeo. Vai ser www.oba.org.br. Aqui você tem todas as informações da Olimpíada, inclusive, né, o regulamento. E aí dentro do regulamento você tem qual é o conteúdo que cai nessas Olimpíadas, né? O que cai. E também, além disso, tem as provas e gabaritos dos anos anteriores, né? E aqui você pode ver as provas que acontecem desde 98, tá? E aí, para o ensino médio é o nível 4 e para quem é do ensino fundamental é o nível 3. O pessoal do nono ano faz a do nível 3, tá? Então, aqui você consegue todos os materiais nesse site. É só ir aí na descrição do vídeo, vai estar lá o site da OBA para vocês navegarem, inclusive com o aplicativo e outros materiais aqui ao longo do site, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Galileu e para falar sobre ele, o que eu vou fazer, né? Não sei se vocês conhecem essa possibilidade, mas no Google, né, nessa aba aqui do Google, Arts and Culture, você pode visitar alguns museus. E aí o Google Street View vai nesses museus e filma, né? Tira bastante foto dele e você vai navegando pelos corredores do museu. Esse museu aqui que a gente vai visitar é o Museu do Galileu. E ele conta um pouco da história da ciência. É um museu que fica na Itália, em Florença, que é a cidade onde o Galileu nasceu, né? E desenvolveu todas as suas teorias. Então a gente vai visitar esse museu aqui e ao longo da visita do museu virtual eu vou explicando para vocês um pouco da história do Galileu, né? E qual era o contexto que ele vivia na época e qual a importância dele para ciência, né? Tanto na física quanto na astronomia, né? As contribuições que ele teve para o entendimento do universo como a gente entende ele hoje, né? Então, para você entrar nesse museu, é só digitar Museu do Galileu. Só que o Galileu se escreve com O, né, em vez com U no final, como a gente está acostumado a escrever em português. Então é Museu Galileu, tudo com U. E aí você já cai nesse museu aqui do Google, né? O Google Street View, a gente andando pelo museu. Bom, o museu, né, o site do museu, né, se você entrar, é esse daqui. E é legal porque aqui tem as visitas online, né, no site. Você tem um guia de como visitar esse museu aqui, né? Então a gente vem aqui, ó, na visita. Primeiro deixa eu colocar a língua, né, em inglês, que eu não entendo italiano. Aí tem uma visita virtual, né? Cadê? Deixa eu achar. Museu, tal, tal, tal. Information. Tá, 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 tá. Bom, aqui, ó. Exibição permanente, né? Você pode fazer a visita no Google Street View, que é o que a gente está fazendo, ou a visita do museu virtual. A visita do museu virtual tem o catálogo, né, das coisas que tem no museu.
Então, a gente tem os andares, né, do museu, as salas, né, e a gente pode ir andando por essas salas. Tem a biografia do Galileu, né, tem um glossário, tal, os objetos que tem no museu, os vídeos que aparecem em determinados temas. Então, a gente pode explorar tudo isso. Por exemplo, a biografia do Galileu, né? E indo lá em G, tem aqui, ó, Galileu Galilei, né? Então aí está uma biografia do Galileu. Eu falei que ele nasceu em Florença, aí eu já estou errado. Ele estudou em Florença, acho. Vamos ver a informação que o professor está dando errado aqui, né? Mas o bom é isso. Eu nunca entrei, né, nesse site aqui para ver a biografia. Então esse era o objetivo fazer com vocês, era ir estudando junto e aprendendo um pouco sobre Galileu, um pouco mais do que eu sei. Então quem está acompanhando a live aí, qualquer coisa digita no chat, né, que eu tô olhando aqui o chat para ver se vocês têm alguma dúvida ou não, tá? Então é só falar alguma coisa aí no chat, eu respondo. Bom, e o pessoal que está no YouTube, qualquer informação aí que vocês não entendam, dá uma pesquisada no Google depois, se informe mais. Quanto mais conhecimento você adquirir além dessa aula aqui, melhor vai ser a sua preparação para essa Olimpíada e também um conhecimento que vai ficar aí para a sua vida, né? Acho bem legal, não sei se todo mundo conhece essa opção de museu virtual. Então vamos aí para a nossa viagem no museu virtual, começando por essa biografia do Galileu. Ele nasceu em Pisa, né, em 15 de fevereiro de 1564. E aí está o pai dele, né, o Vincenzo Galilei, que era um professor de música, eu acho que é isso, e Giulia Amanati, que é a mãe dele, né? Ele estudou na Universidade de Pisa, ele foi membro da cadeira de matemática, né, durante alguns anos, 3 anos aí, de 1989 a 1589 a 1592, e depois ele foi para a Universidade de Pádua e permaneceu lá até 1610. Bom, então aí está um pouquinho breve, né, a história de Galileu, onde ele nasceu em Pisa. Tem um experimento famoso que Galileu fez, né, em Pisa, para mostrar que objetos com massas diferentes caem ao mesmo tempo, né, caem com o mesmo tempo. O que o Galileu queria provar? Ele queria provar que uma bola de chumbo e uma pena, elas caem com a mesma aceleração, né? Então ele já tinha um pouco da ideia da aceleração da gravidade, né? E o que significa isso? Ele já tinha a concepção que os objetos caíam com a mesma aceleração independente do formato do objeto. Só que aí os caras questionaram ele, falaram: então você está me falando que se eu colocar uma pena e uma bola de canhão, as duas vão cair ao mesmo tempo? E ele falou: sim, elas vão cair. E é óbvio que não, né, pessoal? Se a gente soltar as duas, a bola de canhão vai cair muito mais rápido e a pena ela vai, né, planar no ar. Isso por causa da resistência do ar. E aí o Galileu sabia dessa informação. Ele falou: as duas caem em tempos diferentes por causa da resistência do ar. Se na Terra não tivesse ar, as duas cairiam com a mesma velocidade, com o mesmo tempo, ao mesmo tempo. E aí ele falou: então esse experimento teria que ser feito na Lua, né? E aí para o homem ir para a Lua demorou só 400 anos depois disso, né? Então demorou muito mais. E então não tinha como fazer esse experimento, né? E Galileu ele fez em Pisa, na Torre de Pisa, ele soltou duas bolas, né, com o mesmo volume, ou seja, elas tinham o mesmo tamanho, só que uma era oca e a outra era maciça. E quando ele soltou, as duas bolas caíram juntas, né? E aí ele fez experimento para mostrar para as pessoas que objetos com massas diferentes caem com o mesmo tempo, ou seja, não depende da massa, né, a queda dos objetos. E essa não dependência da massa gerava muita estranheza, né? Porque os caras falaram: não, como assim não depende da massa? Objetos mais pesados caem mais rápido. É essa a intuição que a gente tem, né? Achar que as coisas mais pesadas caem com maior velocidade. Então foi muito difícil o Galileu provar. Ele provou com essas duas bolinhas no experimento da Torre de Pisa. Esse experimento da pena e da bola de chumbo foi realizado, né, há pouco tempo aqui
num laboratório que fez um vácuo, né? Ele conseguiu tirar todo o ar de uma sala e aí gera o vácuo, né? Então eu vou colocar aqui para vocês, Leu Free Fall Experiment. Então foi feito esse experimento aqui, ó. Que é uma bola e a pena caindo com a mesma velocidade, né? E como que foi feito isso, né? Isso aí foi feito da seguinte maneira: esse laboratório aí, ele tem uma estrutura que pode tirar o ar daí de dentro, né? Então os caras conseguiram fazer vácuo nessa estrutura toda, tirou a resistência do ar. Tirando a resistência do ar, você vai conseguir provar que uma bola, né? Nesse caso eles estão usando uma bola de boliche, na época era uma bola de canhão, o experimento, e a pena elas caem com a mesma velocidade. Se tiver ar aí na sala e o cara tá lá dentro, é óbvio que tem ar, ele tá respirando, tá vendo? A bola cai muito antes porque ela tem menos resistência do ar do que a pena. A pena ela fica planando. Então, isso aí mostra que a bola cai muito mais rápido do que a pena. Então é muito difícil provar essas coisas, né? Na época, imagina em 1600 ele tendo que provar essas coisas. Hoje em dia já tem gente que ainda é difícil entender que as coisas com massas diferentes caem no mesmo tempo, justamente por causa da resistência do ar. Então aí eles puderam fazer, ó, isso aí é uma bomba de vácuo, tá tirando todo o ar daquela sala. Se tá tirando o ar, ele não pode ficar lá dentro, porque ele não vai ter como respirar, né? Então, por isso que ele tá aí fora agora. E aí vão tirar todo o ar da sala, né? E vão repetir o experimento. E aí eu vou passar aqui, ó, ele vai apertar o botão. E aí, ó, solta. Os dois são soltos e ó, reparem que os dois caem juntos. Ao longo da queda, a distância entre eles não aumenta. Por quê? Porque agora não tem mais ar em volta. Então Galileu estava certo. Se tirar a resistência do ar, dois objetos com massas diferentes caem no mesmo tempo, né? Caem com a mesma velocidade. Olha lá, e chegam praticamente juntos lá embaixo. Então, esse experimento, né, realizado agora, provou que Galileu estava certo. Ele tinha feito um experimento parecido na época dele da Torre de Pisa, né? Então, por isso que a cidade dele, né, é importante. A Torre de Pisa, ele soltou duas esferas de madeira, uma oca e outra maciça. A maciça, óbvio, mais pesada, e as duas caíram ao mesmo tempo. Quando os caras lá embaixo pegaram as bolas, eles viram que era de pesos diferentes e elas caíram juntas, né? Então, esse foi um dos experimentos que Galileu fez. Então, já está aí uma das importâncias, né, do Galileu no estudo dos movimentos, né? Então ele estudou bastante essa questão de movimento. Então quando você está na aula e aprende movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, lei da inércia, tudo isso aí o Galileu já tinha elaborado, né? E o Newton ele só complementou as ideias de Galileu, né? Então o Newton falou que ele conseguiu desenvolver as ideias dele graças aos gigantes, né? Ele estava apoiado em ombros de gigantes. Um dos gigantes era Galileu Galilei. Bom, em 1910, né, ele construiu o primeiro telescópio, né? E ele conseguiu em 1909, né? Aliás, 1909, desculpa, ele construiu o primeiro telescópio e ele conseguiu ver as luas de Júpiter, né? E isso tem uma importância histórica gigantesca para a mudança de concepção de universo que a gente tem. A gente passou a acreditar no universo heliocêntrico em vez do geocêntrico, que é a Terra no centro do universo, né? Graças a essa descoberta dele das luas de Júpiter. Ele também observou Saturno e as fases de Vênus, né? Ele também tem desenhos sobre isso. Então ele foi a primeira pessoa a perceber que Saturno tem anéis. E ele descrevia de um jeito diferente os anéis, né? Ele falou é um planeta como se tivesse umas orelhas, né? Então, por quê? O telescópio não tinha uma boa definição, não dava para imaginar que seriam rochas que estavam orbitando Saturno, né? Então, para ele parecia uma certa orelha. E depois eu posso mostrar o desenho
que ele fez de Saturno e das fases de Vênus. No próprio museu tem alguns registros desses, dos desenhos que ele fez dessas primeiras observações em 1909 e em 1910. Bom, ele fez estudos sobre a teoria copernicana, né, que ele defendeu Copérnico, que a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol era o centro do universo, e indo contra um pensamento de Ptolomeu, né, um ptolomaico, que a Terra era o centro do universo, né, o sistema geocêntrico, que também funcionava para as previsões, né? Ptolomeu desenvolveu isso no século IV, se eu não estou enganado, século III. Então durou pelo menos 13 séculos essas ideias do Ptolomeu, porque funcionavam, né? E aí, por algumas inconsistências no modelo, o modelo copernicano substituiu, mas ainda continuou com algumas inconsistências, até vir o Newton melhorar o modelo, e aí depois veio Einstein, melhorou mais ainda o modelo e por aí vai. Então a ciência, né, não tem o certo ou errado, é uma evolução e ela vai se complementando, e tem algumas coisas que vão ficando de lado porque não faz mais sentido, né? É provado que aquela teoria não funciona. Ou tem outras que vão ganhando força, né? Que, por exemplo, o sistema heliocêntrico nessa época. Em 1922 ele escreveu o livro dele, né, o Sagittori, e teve outro livro muito importante que a gente vai ver, que é o... caramba, é o Sistemas, eu esqueci o nome dele aqui, ó, Diálogo sobre os grandes sistemas do mundo, né? Esse é um dos livros mais famosos, um dos mais famosos que ele já escreveu. Bom, deixa eu colocar um pouco de água aqui que eu já estou falando demais. Essa aí é um pouco da biografia do Galileu, né? E ele faleceu em 8 de janeiro de 1642. Um ano depois o Newton nasceu. É muito doido isso, né? Que ele morre um ano depois, o Newton nasce, e aí com as ideias dele consegue desenvolver toda a mecânica que a gente conhece. Uma das mecânicas mais desenvolvidas, não é a única mecânica. Lagrange também desenvolveu, e outros cientistas também desenvolveram. Hamilton, né, também desenvolveu um pensamento da mecânica através de outro jeito de fazer o cálculo. Beleza. Então, ó, isso do museu virtual é legal por causa dessas informações, né? Então tem as biografias, e aí tem um monte, né? Tem o Galvani, Luigi Galvani, tem vários italianos aqui que você consegue conhecer um pouquinho da história de cada um deles. Outra coisa legal é as visões das salas, né? Então você tem uma sala recriada. Então, por exemplo, essa aqui que fala sobre astronomia, você tem um pequeno vídeo, né, mostrando. Então, ó, tá vendo? Essa sala tem vários instrumentos usados para medir tempo, astrolábios e por aí vai, mostrando tanto os tempos durante o dia quanto de noite. And to develop precise timekeeping instruments. Instrumentos, né, baseados no movimento do céu. Are highly refined instruments fabricated in the artisan shops that began to flourish in the 16th century. Olha lá, o século XVI fizeram esses. Os artesãos faziam esses materiais aí. Então, por exemplo, tem essa sala do tempo, né? Do tempo e da astronomia envolvida, e a relação entre os dois é muito próxima, né? O nosso tempo é marcado devido a eventos astronômicos, né? O nosso mês dura 30 dias, não é à toa, que é o ciclo lunar, que tem 28, né? Então é próximo. Nosso ano tem 365 dias, não é à toa, é o ciclo terrestre em torno do Sol. Nosso dia tem 24 horas, porque é a rotação terrestre em torno dela mesma, né? Então, nossa medição de tempo é muito ligada à astronomia, e as posições, né, dos corpos celestes faziam com que a gente soubesse em que época do ano se estava, né? Se a gente estava na primavera, no verão, no inverno, no outono.
Então tem várias relações do homem, né, dos nossos ancestrais com o céu. E então quanto mais preciso essas informações, melhor seria os trabalhos deles aqui. É, o Bom, só um minuto aqui que eu estou reconectando meu celular, que eu não vi, estava no 3G e o 3G acabou, óbvio. Bom, então deixa eu só dar uma olhada se ninguém falou nada, porque às vezes pode ter caído, não. Beleza. Então, ó, aqui dá para você ir sala a sala, né, verificando um pouco o que tem, né? Aí você tem que saber inglês, né? Um pouco de inglês para entender o que eles estão dizendo em cada uma dessas salas, mas só de olhar, né, ó, já dá para saber, ter uma noção. Então é muito interessante ver essas coisas, né? Por exemplo, essa sala aqui de telescópios, ó. In the 18th and 19th centuries, the production of precision instruments for astronomy, geodetics, surveying, and navigation were concentrated mainly in Britain, France, and Germany. Olha lá, se concentra na Alemanha, França e na The Inglaterra. British instrument maker Jessie Ramsden O Jesse invented the first Ramsden. machine for precisely dividing graduated scales. Os caras queriam uma precisão maior na navegação, né? Joseph von Fraunhofer produced the finest optical quality glass ever made. In Italy, only Giovanni Battista Amici was able to design original optical instruments, many of them displayed in this room. Tá vendo? Esse cara aí, ele fez vários instrumentos óticos, ótimos telescópios, microscópios. Ele é o único da Itália que fazia esse tipo de serviço. Starting from the first decades of the 18th century, Museo di Fiat with the great Paris, British make. Bom, então nessa sala aí tem esse tipo de coisa. Bom, então é interessante vocês que gostaram, né, fazer uma visita um pouco mais detalhada desses espaços, né? E vendo, né, coisas interessantes, né, como fazer medidas, ciência em casa, que era o que os caras faziam, né, como Galileu mediu o tempo, né, então tem essa sala aqui, que é alguns instrumentos que o Galileu desenvolvia para medir o tempo. Concludes with the interactive area, consisting of 3 rooms devoted to the tangible and virtual exploration of some Galilean instruments. Here, visitors can understand the experimental component of the research conducted. Essas peças aqui, eu vou explicar para vocês o que são, mas elas foram desenvolvidas por Galileu, né? Essas são réplicas, tá? Não tem alguma coisa que ele construiu, mas ele desenvolveu isso aqui para fazer os experimentos, né? E tentar provar um pouco das teorias que ele estava pensando. E ele trouxe isso para a física, essa parte experimental, ou seja, eu tenho que desenvolver um experimento que consiga simular o fenômeno da natureza. Então, que as duas coisas caem com a mesma velocidade, né, eu já consigo entender, mas por quê? Eu consigo fazer uma simulação disso e aí você cria esses instrumentos para provar que a sua teoria está certa, que as coisas caem com a mesma velocidade, por aí vai. Então, tem uma parte desse museu que é interativa, né, e as pessoas que visitam lá em Florença podem ver o... Deixa eu ver se caiu a live. Não, né? A live tá rodando bem. Tá. Que o do meu celular caiu. Bom, vou até fechar aqui. E então é isso. Lá você dá para interagir com algumas dessas peças e é isso que ele está falando aqui. An indispensable topic in a museum devoted to the great Tuscan scientist. The first room compares ancient cosmological systems with the new celestial world. Comparando o sistema heliocêntrico com o geocêntrico, colocando algumas coisas em relação à ótica e a movimento, como ele queria saber uma precisão do tempo maior, né? Ele foi um dos caras que desenvolveu o relógio de pêndulo, né? Pelo que está mostrando aí. The whole interactive area
offers visitors the chance to interact with working models and E aí dá para fazer algumas visitas por multimídia, ó. Lente espelho e por aí vai. Telescópios, sistemas de engrenagens, relações matemáticas, né? Então por aí vai. Então é a última sala, os visitantes eles interagem com esses instrumentos lá. Então tem várias salas interessantes, né? Bom, outra coisa interessante que tem é aqui as peças, né? Eu posso colocar aqui e ver o que é cada uma das peças, né? Então é isso que a gente vai fazer também. Bom, então vamos lá. A gente começa a visita virtual por essa peça aqui, que ela é feita de ouro, folhas de ouro, né? Madeira e algumas partes de ferro, mas a maior parte dela é de madeira. E o que significa essa engrenagem toda? Ó? Se vocês aproximarem aqui, ó, são dentes, né? São dentes de engrenagens. Aqui no meio tem a terra, ó, essa parte azul aqui e laranja, né? Se eu der a volta na esfera, ó, aqui dá para ver um pouco por trás, né? A questão da engenhoca aqui, que é para fazer um modelo geocêntrico. Então isso aqui aqui, ó, aqui dá para ver melhor, ó. Então já tinha conhecimento aqui, ó, da linha do Trópico de Capricórnio, provavelmente devia ser essa linha aqui. Está mal posicionado, que ela é um pouco mais para cima, ou é a linha do Equador. Acho que aqui seria a América Central. Aqui em cima deve estar os Estados Unidos e aqui a parte da América. E aqui, ó, se vocês verem, tá escrito algumas coisas aqui nessa linha, que é a linha do Equador Celeste. Bom, então tem várias coisas posicionais. Aqui estão as constelações, ó, né? A constelação de Peixes, eu acho que é essa daqui. Aquário, provavelmente. Bom, eu não sei muito de astrologia. É isso mesmo, ó, Capricórnio, Peixes, Áries, né? Então aqui estão as constelações que passam no meridiano, que é mais ou menos o caminho que o Sol faz ao longo do ano e vai passando por cada uma dessas constelações que a gente chama de zodíaco, né? Constelações do zodíaco. Beleza? Então, ó, tem várias coisas desse tipo. Ou seja, naquela época os caras já tinham conhecimento que a Terra ela tinha um formato. E aqui dá para vocês entenderem qual é o formato da Terra em todas essas, né? Então, lá em 1600, 1500, os caras já sabiam que a Terra era redonda e hoje em dia tem gente que duvida ainda, acha que é plana, né? Não faz sentido nenhum. Bom, e tem várias provas. Para quem não sabe, eu estou fazendo uma live de games. Toda sexta-feira eu jogo um jogo e nesse jogo a gente está tentando provar que a Terra é redonda através de ciência, com várias provas, né? Então acompanha a live aí. A live começa sempre às 2 da tarde, vai até às 6. Tá? Live de games na sexta-feira. Bom, aqui tem vários globos, né, terrestres que tinham na época. E por aí vai, né? Aí, quando você clica aqui embaixo, você vai conseguindo ir para outras salas, né? Essa sala aqui, ó, ela tem algumas lentes, né? E alguns relógios de sol e alguns materiais de laboratório, né? Aqui está a sala dos telescópios mais precisos, industriais, né? Aqui já é uma época bem mais avançada da de Galileu, que foi aquele cientista italiano que construía, né? Aqui está os microscópios. Então tudo isso aqui foi feito no século XVIII, tá? 1700 e pouco, né? Final do século XVII, 1600 e pouco. Então é bem interessante fazer essas visitas virtuais, mas se você gostou de um objeto e quer saber a história dele, né? Então, por exemplo, ó, telescópio, eu quero saber a história desse telescópio aqui. Aqui, né, nos objetos do museu, você pode procurar ou ir na letra T, e aí vai estar lá Telescope. E você vai conseguir ver qual que é o telescópio que você está visitando, né? Deixa eu ver se tem
algum daquela sala aqui, ó. Terrestrial Telescope, Telescope Torricelli, Showdown Telescope. Octagonal. Então tem bastante telescópio, óbvio. Olha lá, por exemplo, esse aqui que está naquela sala. Aqui tem fotos mais próximas, né, de um telescópio newtoniano, que significa que você põe o olho aqui, ó, ele faz um jogo lá com o espelho do fundo e reflete aqui nesse espelhinho aqui. Então a gente observa por esse aqui, aqui é o ocular desse telescópio. Então, ó, se a gente voltar lá na visita, ó, esse telescópio está aqui, ó. É esse daqui, ó, da ponta. Ó, esse aqui é o telescópio que está lá. Então a gente pode achar a peça aqui e procurar ela no inventário, né? E aí quando vai no inventário, além de clicar na foto, você tem um pouco da história, né, de como que ela foi feita, quem foi feita. Então aqui não sabe o autor. Só deixa eu abrir ali rapidinho. Aqui não se sabe quem foi o construtor, mas tem a história toda do telescópio aqui, qual o tamanho dele. Ó. Ele tem 1.600 milímetros, né, a focal, o espelho dele, tem um diâmetro de 200 milímetros, né, então aí vai ter algumas características, ó, feito em madeira, tem um espelho, né, primário, espelho focal e por aí vai. Quatro pernas, tal. Então dá para você achar essas peças aqui e conseguir um pouquinho mais de informação delas. Né? Então aqui tem várias salas, né? E aqui embaixo, quando a gente vai clicando, né, a gente vai aqui, ó, na biblioteca do museu, né? Então você consegue ir para regiões do museu onde tem algumas peças, e aqui é a biblioteca de pesquisa, aqui é alguma sala de estudo, né, para as pessoas que estão frequentando a biblioteca do museu. Então a maioria dos museus tem uma biblioteca, né, para guardar acervo, né, registro histórico, e aí dá para você, se você é pesquisador, você vai conseguir ir lá e dar uma pesquisada. E aí, né, aqui tem as salas, né, relacionadas com medições, né, ó, como que a gente vai medindo os ângulos, ó o tanto de compasso que tem aqui, transferidor, recursos, né, de desenho. Então aqui vai mostrando um pouco desses aparatos, né, que os caras usavam, porque pensa assim, né, a gente não tinha uma tecnologia tão grande, né, então eles tinham que usar essas ferramentas que ela é utilizada até hoje, várias delas, mas já está caindo em desuso, né? As pessoas estão fazendo projetos mais pelo computador, né, do que à mão, né? Então tá aqui, ó, algumas outras ferramentas, né, de posição. Se a gente vier aqui para olhar, ó, tem algumas outras de transposição de um desenho para o outro, né? Fazer ampliação de desenhos, alguns mecanismos, né? Astrolábios e alguns livros. Bom, esse aqui é o Museu de Galileu, né? Aqui a gente volta para a sala que a gente estava, e eu vou seguir nessa direção aqui, ó. Que aqui a gente já chega, né, com alguns materiais que eu não faço ideia do que seja, mas aqui é tipo uma régua de medida, alguns artefatos de desenho, né? Mas eu quero chegar na sala que eu planejei a gente visitar mais. Aqui, ó, olha o tanto de telescópio. São vários telescópios aí antigos que são os primeiros telescópios do mundo, né?
que logo depois que o Galileu fez o dele, os outros cientistas souberam e começaram a fazer também. Aqui tem algumas vidrarias, né, ó, algumas peças de vidro de experimentos, né, lamparinas e coisas que faziam parte da casa desse cara aqui, ó. Aí a gente chegou na sala que eu quero mostrar para vocês, que é a sala do Galileu. Então vamos lá, vamos começar entrando nela aqui, ó. Logo na entrada da sala, a gente tem o busto, né, de Galileu esculpido em granito. E aí, se a gente quiser saber um pouquinho mais, a gente vem aqui nas peças e coloca ali, dá um Ctrl F e coloca Galileu com O. Né? E aí aqui tem o busto de Galileu. Então tá aqui, ó, essa peça que a gente está vendo, né? Então lá no museu virtual a gente está vendo o Galileu com um telescópio, né, uma luneta na mão, né? Então aí está uma réplica do busto e aí tem um pouco do que ele é feito, ó. Foi por Carlo Marcellini em 1674, né, até 1677, demorou 3 anos para fazer essa estátua. Ele trabalhava na Academia de Escultura, né, de Roma, e ele fez o Galileu. His cloak, he holds two instruments has most contributed his no. Ele está segurando o geometric e o compasso militar e o telescópio. Então ele está segurando duas coisas aí. Eu não estou vendo a outra, mas... Ah, tá aqui, ó. Acho que é isso, né? O telescópio e aqui é algum outro instrumento. Bom, então aqui conta um pouquinho da história, né, do que o artista pensou quando fez a escultura. Ela tem 78 centímetros de altura, não é isso? É feita em marble. Então faz parte aí do inventário do museu. Aí, entrando na sala, vamos lá para o fundo primeiro, né? Aqui, ó, tem algumas objetos que era do Galileu, do laboratório de Galileu, né? Inclusive alguns quadros representando. Aqui fica muito ruim de ver, né? Mas se a gente procurar Galileu aqui, a gente vai achar qual que é aquele quadro. Deixa eu procurar. Não. Deixa eu já abrir esse aqui, que esse aqui a gente já vai mostrar para vocês. Não. Aqui, ó. É Galileu e Viviane. É aquele quadrinho que está lá. Esse daqui, ó. Né, a discussão dos sistemas aqui. Então aqui tem um pouco da história, ó. O autor é o Tito Lessi, ele fez em 1892, né? Então é uma pintura em óleo, né, óleo em tela, de 41 por 41. 41 centímetros, é isso mesmo, né? Um quadrinho desse tamanho. E aí, ó, tá aqui, ó, o quadrinho 41 por 41, né, bem pequenininho. Ó, se eu der zoom, vocês vão ver que é exatamente aquele quadrinho que a gente está vendo aqui, ó. Então dá para achar, tá vendo? É só ter um pouquinho de paciência. A gente acha e conhece um pouquinho da história, né, do quadro. Aqui, ó, um pouco da história. Pintou Galileu, já, né, old age significa, né, uma pessoa já idosa. E Vincenzo Viviani. Isso foi depois da condenação dele em 1633. O Galileu estava confinado, né, pode ser preso na vila de Oreno, eu não sei falar italiano, e Viviane ajudou ele, né, durante essa época aqui, 1639 até sua morte em 1642.
Foi o lugar que ele ficou confinado. Isso aí é por causa da esqueci como a palavra na história o que foi feito, mas a Inquisição da Igreja, né? Ele foi perseguido, então por isso que ele foi condenado e preso, e tal. Bom, aqui, ó, além dessas coisas, tá vendo? Tem coisas que representam um pouco da história de Galileu. Vindo para esse lado aqui, ó, tem algumas maquetes, né, de experimentos que ele elaborou. Aqui o pêndulo, ó, né, um pêndulo, alguns sistemas de roldanas, né, algumas coisas de plano inclinado com torque e tal, balanças, né, ó, alguns sistemas de balança, né, para trabalhar com alavancas e tal. Desse outro lado aqui tem algumas coisas que tem a ver com movimento, né? Mas antes disso eu vou mostrar para vocês aqui, ó, isso aqui que eu achei bem interessante. Ó, aqui dentro é o dedo do meio do Galileu da mão direita, né? Então, se a gente vir aqui no catálogo, opa, volta. Galileu. Tem aqui, ó. Aquilo lá é o dedo do meio do Galileu, cara. Eles guardaram o osso, ó. É literalmente o osso, né? Vou dar um zoom aqui na câmera. Olha lá, é o osso, né, do dedo do meio da mão direita do Galileu. Então tá aqui, ó, tá aqui no museu o dedo do Galileu. Era uma figura histórica importante, os caras fizeram essa coisa meio macabra de guardar um pedaço do corpo dele depois que ele faleceu, né? Então dá pra ver esses objetos, né? E ter um pouco, né? Dá até pra saber o que está escrito aqui nas informações, né? O dedo se tornou propriedade de Maria Bandini e ficou em exibição na biblioteca de Laurenziana, e aí depois foi transferido para o Tribunal de Galileu, no Museu de Física e História Natural, e agora está nesse Museu do Galileu, né? Todo o aparato artístico aí é feito de mármore e vidro. Ninguém sabe quem foi o artista, mas parece que é da data de 1737, né? Toda essa obra de arte, né? Não o dedo ele morreu em 1642. Bom, então tem várias coisas interessantes naquela sala, né? Aqui eu acho que deve ser até outro pedaço de osso, né? Esse daqui eu não consegui achar aqui no inventário, mas vamos tentar. A gente pode até achar. Aqui é o Monumento do Sol, tal. Opa, volta lá que isso aqui acho que é importante. Já vou abrir aqui. Tratato. Cadê? Bom, acho que não tem não. Não vai ter o que é o outro, eu não achei, mas olha, tá aí uma coisa para vocês fazerem, achar o que significa esse daqui, ó, essa outra obra aqui, que eu acho que tem outro pedaço, né, de osso aí dentro, ó. Por aqui dá para ver um pouco melhor, ó, tá vendo? Parece ser também um dedo. E aqui tem né, a face aí do Galileu, né, esculpida. Aqui tem uma moeda. Bom, aqui tem alguns experimentos que eu até ia fazer com vocês, né, mas acho que eu vou fazer numa outra hora. Que é o plano inclinado, né, ele descobriu que passava aqui, ó, sempre na mesma batida de tempo e a distância ia crescendo com o quadrado do tempo, né? Então aqui fazia tan 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 sempre no mesmo tempo, só que a distância vai aumentando com o quadrado,
né? Então vamos supor 4, 9, 16, 25, né, a distância. Aqui, ó, uma coisa, né, curva e um plano desse assim, ó, aqui caía muito mais rápido, né, a descida aqui, ou seja, depende da inclinação, né, a velocidade, a aceleração com que desce e por aí vai. Ó. Aqui tem outro experimento dele. Acho que vai ser ruim de ver aqui por causa do ângulo do. Eu vou dar um zoom daqui mesmo. Ó, aqui tem o outro quadro, né, mostrando o Galileu aqui. E aqui está outro experimento, né? Ó. Solta uma bolinha aqui, ó, e ela passa exatamente aqui, ó, faz essa trajetória, né? Então isso aqui é um lançamento horizontal que a gente fala, né? E aqui, ó, a distância é sempre a mesma na horizontal e na vertical ela vai aumentando com o quadrado. Ou seja, aqui tem uma aceleração agindo para baixo e aqui não tem uma aceleração agindo. Isso aí é os movimentos. Aqui faz um movimento retilíneo uniforme e aqui um retilíneo uniformemente variado. Então as contribuições de Galileu nessa parte da mecânica são muitas. Mas aqui desse lado está o que eu quero mostrar para vocês hoje, que é o que está relacionado com a OBA, né, que é a parte das contribuições de astronomia. Então, essas contribuições de astronomia, quais foram? Cadê? Ó, aqui já tem duas peças muito legais, que são os telescópios construídos pelo próprio Galileu. Né? Então, se a gente vir aqui nos objetos, dar um Ctrl F, colocar Telescope, aqui vai ter os dois telescópios do inventário, e esses dois telescópios do inventário foram feitos pelo próprio Galileu, inventor e produtor. Ele que fez em 1609 ou no começo de 1610, não tem uma data precisa, mas está aqui, ó, o telescópio feito de madeira, vidro e couro. Olha aí, ó, ele tem mais ou menos 1 metro de comprimento. Então ele revolucionou a ciência da astronomia porque ele criou um telescópio. Ele foi inventor do telescópio observacional do céu, sim. Tinha um holandês na mesma época que ele tinha feito uma luneta, né, a gente chama de luneta, para observar se exércitos estavam vindo atacar a Holanda. Né? E ele usou esse conhecimento que ele ouviu falar que um cara tinha feito isso para olhar para o céu. Né? Mas ele só ouviu falar. Ele falou: ó, um cara fez um instrumento assim, 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 e ele construiu só de ouvir falar. Né? A mesma coisa que eu falo: ó, tem um instrumento conhecido, eles estão chamando de celular, você consegue falar com outra pessoa, e ele mais ou menos assim descreva um pouco, você consegue fazer um celular? Não, mas o Galileu conseguiu fazer um telescópio. Também não era tão difícil, né? A explicação. Tem duas peças de vidro, assim como se fosse óculos, tal. Deu uma explicada. Aqui, ó, tem outra foto da ocular, né, dessa luneta. Aqui, ó, tá vendo, ó, uma estrela desenhada, né, uma peça em couro. Então ele estava na época do Renascimento, era muito artística as coisas, né? Então tem uma questão de arte envolvida nesses instrumentos que vocês podem ver que eles são detalhados, né? Eles têm detalhes na madeira que deixam a peça bonita, não é só uma peça de madeira, né? Tem todo um verniz e tal, então eles dedicavam tempo, né, os artesãos, a também enfeitar as peças. E aqui está um pouco da história, né? Esse aí é o telescópio original, feito por Galileu. E aí, com esse telescópio, ele observou várias coisas, entre elas a Lua, as luas de Júpiter, falando então que ele conseguiu observar as manchas solares do Sol, né? Ele desenvolveu um mecanismo para observar o Sol com o telescópio sem causar dano para o olho, né? Porque se você olhar para o Sol de telescópio, imagina, se olhar para o Sol já irrita seu olho, né? Você não pode ficar olhando mais que alguns segundos. Imagina pelo telescópio que toda a luz solar vai focar no seu olho, né? Então ia queimar a retina na hora. Ele fez todo
um aparato para que isso fosse possível. E a partir dessas observações, ele fez alguns desenhos, né, que representam o que ele viu. E aí está o desenho que ele fez da Lua à mão. Ele conseguiu fazer desenhos, né, de regiões que tinham sombra e brilho, né? Sombra e brilho. E aqui a parte escura da Lua, que era onde não estava batendo o Sol. Então o Sol está desse lado aqui. Por quê? Porque aqui desse lado aqui, ó, a gente tem, né, então se isso aí é uma cratera, desse lado vai estar sombra, esse lado vai estar um certo brilho. Então o Sol está desse lado. E olha o detalhe dos desenhos, né? As crateras, isso aqui num quarto crescente, que é metade da Lua, e aqui no outro quarto o minguante, que é a outra metade da Lua, né? Vocês podem ver que as crateras não são as mesmas que estão desenhadas, né? Aqui é como se fosse a continuação dessa outra aqui. Eu acho que é isso, né? Interpretando o desenho assim. Ou pode ser o mesmo, né? Não sei. Bom, tudo isso aí ele fez à mão e com as observações. E ele percebeu que eram crateras na Lua, não que eram manchas, né? Isso aí é uma explicação artística, que ele tinha essa percepção de sombra e brilho que dava profundidade, por causa dos artistas da época dele, do Renascimento, né? Que estavam na Itália produzindo diversas obras de arte, né? E então tem uma influência da época que ele vivia na Itália para ele conseguir enxergar as crateras da Lua numa observação de telescópio, né? E esses desenhos aqui estão lá no museu, exatamente embaixo dos telescópios. Tá aqui, ó, o livro, né? Esse livro aí mostrando as luas aqui, ó. Cadê? E se a gente voltar aqui, ó, ele foi o autor, né? E aí é um dos exemplares, né, do livro dele original, de 1610, né? E aí teve uma restauração em 2010 para conservação desse quadro aí. Então, esse livro dele aí mostra todas essas descobertas que ele fez com um telescópio, principalmente as luas de Júpiter. Ele usou desenhos e ilustrações para explicar esse fenômeno aí, né, das luas de Júpiter, do movimento das luas galileanas, né, que ele chamou de Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Também observou Saturno, manchas solares, as fases de Vênus, e aí deu mais evidências contra, né, o modelo ptolomaico de sistema geocêntrico, né? Isso aí gerou várias evidências que ele escreveu no Siderius Nuncius, né? O livro dele, Siderius Nuncius. Esse aqui é um dos exemplares desse livro. Beleza, né? Então, ó, mostrei o dedo, o telescópio, e aí vem o outro telescópio, que é esse daqui. Não, esse aqui é o que eu mostrei. Volts. Que é esse daqui, ó. Então esse aqui é o outro telescópio feito por Galileu, né? Esse aqui é feito de papel, madeira e cobre, né? E aqui está a ocular dele, ó. Tá vendo? Todo um aparato aqui. E ele fez esse aí em 1610. Ele tem um comprimento de 1,20 m, né? 1,20 m. Esse aí foi o telescópio que ele utilizou para fazer várias observações também desses objetos que dá para ver, né, com esse tipo de telescópio. Bom, abaixo desse telescópio tem dois livros, né? Tem esse daqui e esse daqui. Esse daqui, deixa eu tirar um pouco do zoom e me posicionar um pouco melhor aqui, ó. Será que tem um aqui, talvez? Cadê? Tem um xizinho por aqui, não tem? Aqui. Não, não dá. Ó, esse daqui, ó, é o diálogo sobre os sistemas do mundo. É uma conversa entre três pessoas, né? Uma tentando convencer a outra do outro sistema, né? E ele usa esse diálogo para mostrar que o modelo copernicano, que é da Terra girar em torno do Sol, né? O sistema heliocêntrico,
está mais correto, ele vai mostrando porquê e vai fazendo uma discussão que vai provando, né? Então é um livro bem interessante de ler, principalmente essa parte da discussão. E ele está aqui, ó, né? Esse livro, né, original também de 1632. E aí foi que ele foi pego pela Inquisição porque ele estava falando que a Terra não é o centro do universo, era o Sol. Né? E isso graças às provas que ele tinha, né, de que as luas giravam em torno de Júpiter e não em torno da Terra. Então tá aí a capa, né, do livro. Aí, o Diálogo de Galileu Galilei. E aí aqui é o nome do livro, cadê? Bom, não tá aqui, mas é isso, o nome do livro lá, sistemas. Aqui, ó. Diálogos sobre os máximos sistemas do mundo, né? Ele também foi restaurado em 2010, esse desenho aí, por isso que tá tão bom assim, né, o estado dele. Mas é o diálogo entre esses três senhores aí. Bom, então esse é o Museu do Galileu, né? A revolução que ele causou na astronomia foi principalmente devido a esse objeto aqui, o telescópio, né? Não tem esses telescópios do Galileu, as lunetas que hoje em dia a gente consegue fazer em casa uma dessa aqui e ver as coisas que ele via. Revolucionou a ciência, né? Principalmente na visão de universo que a gente tinha. A gente tinha uma concepção geocêntrica, né, que vocês puderam ver nos globos que estavam aqui, ó, né? Esse modelo aqui, ó, a Terra é o centro do universo. E a partir das descobertas de Galileu, a gente passou a ter um sistema heliocêntrico, né? E aí começam a ter modelos em que o Sol é o centro do sistema. Né? E aí nas salas interativas do museu dá para ver essa mudança de concepção. Então foi graças a esse cara aqui essa importância que o Galileu tem na área da astronomia. Né? Então vamos lá, quais são as descobertas que ele fez? Né? Eu vou mostrar para vocês, vou colocar aqui, né, a tela de IRL. Bom, eu vou abrir um programa para vocês aqui que chama Stellarium. E aí eu vou mostrar para vocês algumas das descobertas dele. Então espero que quem está aí gostou, né, da aula. A live já está com 1 hora, né, já está um vídeo bem pesado para jogar no YouTube. Então eu vou mostrar esses fenômenos aí e vou terminar a live. Né, e aí já fica a dica da peça da Denise Fraga sobre Galileu. Quem está vendo esse vídeo no YouTube, eu vou deixar na descrição essa peça da Denise Fraga, que vai acontecer no Sesc São Paulo, né, no dia da live hoje, 24 de junho, às 9h30. E aí eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser ver depois essa peça de Galileu. É bem interessante. Então vamos lá, abrir o Stellarium aqui. Show. Tá. Vamos ver por que não está indo. Aí, foi. Então, ó, aqui eu tô com um programa que chama Stellarium. Deixa eu tirar essas coisas aqui da tela. Tirar o lista. Esse pode deixar. Tirar o texto. Pronto, aí só fica a minha câmera aí. Então, esse programa aqui é como a gente está vendo o céu hoje em São Paulo. Né? Aqui embaixo está a Terra, São Paulo. Dia 24 de junho, às 8h15 da noite, que é o horário que é agora quando eu estou gravando esse vídeo na live. Então, se a gente olhar para a região leste, está nascendo 2 planetas, Júpiter e Saturno. E é essa visão que a gente tem, são
dois pontos muito brilhantes em relação às estrelas. E quando Galileu olhou pelo telescópio, ele falou, bom, ele já conhecia esses planetas, né? Os planetas Marte, Vênus e Mercúrio também já eram conhecidos. Eles estariam, né, numa... Deixa eu fechar aqui. Eles estariam nessa outra região do céu, né? Provavelmente, deixa eu ver se... Não, tá. Então, eles não estão no céu agora, só tá os dois planetas. Marte está para nascer, acho que ele está um pouquinho para baixo aqui. Bom, o que ele fez? Ele pegou o telescópio dele e colocou em Júpiter. E aí foi dando o zoom, né? Que é o que eu estou fazendo aqui, ele fez com o telescópio dele. E a visão que ele teve foi essa daqui, ó. Quando eu olho de telescópio, Júpiter, eu vejo isso daqui, ó. Eu vou tirar os nomes. Deixa eu ver. É isso daqui, ó. Então ele viu uma bolinha, que é Júpiter, e a gente consegue ver isso aí pelo telescópio. Um dia eu vou fazer uma live com o meu telescópio lá embaixo, então vocês acompanham. E aí eu vou mostrar para vocês esses detalhes aí. Então ele viu essa bolinha que ele sabia que era Júpiter, né? Porque quando ele estava vendo de longe ele via um ponto bem brilhante. E aí apareceu essas pequenas esferas próximo de Júpiter. Ele observou um dia, estava assim, ele desenhou uma, duas. Aí ele, vamos aqui, ó, eu vou acelerar o tempo, né? Calma aí, antes de acelerar o tempo, deixa eu quero fixar nesse ponto. Tem uma opção aqui, janela de configuração. Eu quero passar o tempo, só que fixo nessa estrela. Deixa eu ver como que eu faço isso, eu não lembro. Acho que é mais fácil eu digitar aqui no horário de amanhã, né? Vamos ver se é isso. Eu vou escolher um tempo. Ó. Então, hoje, dia 24, ele observou isso. Aí, amanhã, no dia 25, ele foi lá em Júpiter, que é esse daqui, e observou e estava assim, ó. Ou seja, agora tem uma bolinha em cima e uma embaixo. A outra não está mais aqui. Aí ele foi para o dia 26. E aí, agora, tem 4 bolinhas do lado de cima. Aí ele foi para o dia 27. Agora, tem 2 em cima e 2 embaixo. Ele falou, opa, essas bolinhas aí, elas não estão andando para cima. Elas voltaram. Ou seja, elas não estão andando em torno da Terra, igual todas as coisas faziam, né, na concepção de Ptolomeu. Tudo gira em volta da Terra. A Terra é o centro do universo. Essas bolinhas aí, elas estão girando em torno de Júpiter. E se está girando em torno de Júpiter, ela está próxima a Júpiter. Então são luas, e são luas de Júpiter. E elas ficaram conhecidas como luas de Galileu. E essas 4 bolinhas, né, vou dar um pause aqui, como que ele chamou, né? Tem a mais próxima, que se eu não estou enganado é essa aqui, ó, é Io. A segunda mais próxima, Europa, Ganimedes e Calisto, né? São as 4 luas galileanas, né? Então, esse foi uma das descobertas de Galileu. E vocês viram que a gente só passou 3 dias, o tanto que essas luas se movimentaram em torno de Júpiter. Por quê? Porque o ciclo delas, né, é parecido com nossa Lua. Né? 28 dias, a Lua dá uma volta toda na Terra. Então essas luas aí também têm uns períodos parecidos com a da Lua. Vamos ver, quer ver? Ó? A Calisto, se eu não estou enganado, é a mais distante de Júpiter. Deixa eu ver se tem o período dela aqui. Período, 16 dias ela dá uma volta em Júpiter. Ganimedes, 7 dias. Europa, 3 dias. E Io, ela tem um período de um dia, né, quase 2 dias. Então elas são, né, a Calisto que está mais próxima da nossa Lua. Elas giram muito rápido em torno de Júpiter.
né? Então, quando a gente olha pelo telescópio, a gente vê mais ou menos isso daqui, ó. A gente consegue ver até essas linhas de Júpiter aqui. Galileu, né, pegou todos esses detalhes e fez esses desenhos, né? Então, é uma das descobertas de Galileu, é as luas de Júpiter. Outra descoberta, ele apontou para Saturno e falou: bom, Júpiter tem, deixa eu ver Saturno. Quando ele colocou o telescópio em Saturno, ele viu isso daqui, ó. Né? Então, o que significa isso daqui? Ele viu uma esfera central e como se fosse ele chamou de orelhas em volta do planeta, né? Que são os anéis como a gente conhece hoje, né? Mas hoje a gente sabe que são anéis. Na época ele via uma coisa mais ou menos assim, ó, né? E tinha também uma luazinha, Titã, né? Ele não observou Titã, né? Não tem registro histórico, pelo menos eu nunca ouvi falar, pode ser que tenha, mas eu nunca ouvi falar que ele registrou as luas de Saturno, mas ela também gira em torno de Saturno. Se a gente botar, né, um dia para frente e botar dia 28 e achar Saturno aqui, você vai ver que ela está mais próxima, ela se moveu um pouquinho. Então, essas foram as descobertas de Galileu. Saturno tem algumas coisas em volta dele que ele chamou de orelhas, e Júpiter tem em volta dele as luas. Outras descobertas, né? Vamos botar aqui de dia. Vamos setar aqui 10 da manhã. Não, 6 da manhã. 6 da manhã, na região leste, está nascendo o Sol, né? Ah, tem que colocar um pouquinho, acho que Vênus está no céu. Então vou colocar aqui, ó, 18 horas. 18 horas. Se a gente olhar do lado oeste, o Sol está se pondo, né? Acabou de se pôr. E quando ele se põe, eita, deixa eu colocar mais cedo. 17 horas. Cadê Vênus? Será que tá tão perto dele que a gente não consegue ver? Tirar o chão. Vênus está aqui, ó. Ela está nascendo de madrugada. Ele percebeu que Vênus tinha fases. Ó, ele observou isso aqui, ó. Vênus está com uma fase, né? Uma fase minguante. Então ele percebeu que Vênus tinha fases igual à Lua. Isso mostrou que também isso aqui está girando em torno do Sol. Então ele está girando em torno de alguma coisa. Então ele também tem registro, né, dos desenhos que ele fez das fases de Vênus. Essa foi outra descoberta que Galileu fez. Outra descoberta, deixa eu ver se o Sol aqui tem. Deixa eu dar um zoom no Sol. Ele descobriu isso aqui, ó. As manchas solares, né, esses pontos aqui escuros no Sol. Ele também fez essa descoberta. Tudo com um telescópio de 1 metro, que hoje em dia você compra por menos de R$100 em qualquer lojinha, né, principalmente da China. E outra descoberta que ele fez foi em relação à Lua, que são os desenhos que vocês viram, né? A Lua em fase crescente, como tá daqui 4 dias vai estar. E aí esses desenhos aqui que vocês puderam ver, né, representados lá no Museu de Galileu. Ele também percebeu que isso aqui, ó, não são manchas, são buracos, são crateras, né? Então ele sabia das crateras da Lua. Beleza? Então, pessoal, Galileu tem uma contribuição gigantesca, né, para entender um pouco mais de astronomia, né, e principalmente nessa concepção de universo. Ele ajudou com que o modelo copernicano fosse provado de alguma maneira cientificamente. Ele tinha mais evidências que Copérnico estava mais certo, né, se aproximava mais do que é realmente do que o modelo de Ptolomeu, que a Terra estava no centro do universo. Então, isso era muito duro na época, né? Ele enfrentou a igreja, que tinha a concepção que nós, como estávamos na Terra, a Terra era o centro do universo. Hoje em dia a gente sabe que não somos o centro, o Sol está no centro do nosso sistema, e nem o Sol é o centro de nada, né? A gente está na periferia da galáxia, e a galáxia, o centro dela está em outra localização, que é mais ou menos na constelação de Sagitário.
Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, desse papo que a gente bateu sobre Galileu. 1h30 aí já falando das observações de Galileu, da invenção do telescópio. Então na próxima eu espero falar um pouco de telescópio, né, para falar um pouco das descobertas que Galileu fez e como que isso aí foi evoluindo, né, a história um pouco do telescópio e como isso possibilitou a gente ver cada vez mais longe mais coisas. Beleza? Então espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like, se gostou, se chegou até aqui, você é guerreiro, escreva, sou um guerreiro, e coloca aí nos comentários. Me sigam, né, tanto no Instagram, @fisicae, quanto no Facebook, Fisicae. Se inscreva no canal para ter mais vídeos como esse, você me apoiar, que é um trabalho muito difícil fazer, e aí se inscreva no canal, nosso canal está crescendo, e acompanhe as lives na Twitch, twitch.tv/fisicae, vou tentar fazer lives semanalmente. Então aparece aqui nas lives e interaja comigo no chat, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui! Beleza.